Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao Matemática é Facinho, o teu canal de desafios e aprendizado da matemática. No nosso encontro de hoje a gente vai começar a tua preparação, a tua revisão para o Enem de Matemática de 2025. Vamos lá para o nosso Aquece Enem de 2025 da disciplina de matemática. Eu fiz uma previsão de 2 encontros para a gente dar uma repassada nos conteúdos que mais aparecem aí, que são mais relevantes para a tua prova em 2025. Galera, vale a pena lembrar para ti que boa parte da prova de matemática do Enem ela é composta por questões de matemática básica, desde questões que vai envolver simplesmente questões de operações básicas, soma, subtração, divisão, até questões um pouco mais complexas, onde a gente pode estar falando aí de grandezas diretamente ou até grandezas inversamente proporcionais. Então, para isso, vamos lá, vamos começar o nosso Aquece Enem. Galera, quando a gente fala de matemática básica, a gente está falando aí basicamente de competências numéricas. E aí eu separei alguns itens para tu dar uma relembrada, para tu dar uma revisada. Então, entre eles aí, a gente não pode deixar de estar falando das unidades, as transformações de unidades, correto? Entre elas, as unidades de capacidade, né? Lembra lá que 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 metro cúbico são 1000 litros e 1 centímetro cúbico significa que é 1 ml. Também temos que falar das transformações de tempo. Lembra lá que 1 minuto são 60 segundos, 1 hora 3.600 minutos. Lembra também, né, que 1 hora tem 60 minutos. Daqui vai uma dica quente para ti. Então não te esquece, se tu tem lá 1000 quilômetros, 2 milhões de reais, 3 bilhões de habitantes, certo? Quando a gente fala isso, eu posso estar falando como o número vezes uma potência de 10, correto? 3 bilhões eu posso escrever como 3 vezes 10 na 9, 1000 quilômetros eu posso estar falando 1 vezes 10 ao cubo. Então, as potências de 10, elas andam de 3. Lembra lá, 1000 é 10 na 3, 1 milhão, 10 na 6, 1 bilhão é 10 na 9, 1 trilhão, 10 na 12. Vale a pena lembrar, né, não só para a prova de matemática, mas na prova de geografia também costuma falar de toneladas. O que é uma tonelada, pessoal? Uma tonelada é 10 na 3 vezes quilogramas. O que são os quilogramas? Quilo, prefixo quilo, né? O K significa 1000. Então eu tenho 1000 quilogramas, ou eu tenho 10 na 3 vezes 10 na 3 gramas, correto? Então fica atento a isso aí. Também, né, não podemos deixar de estar falando das escalas, que tem uma relevância grande não só na prova de matemática, como também na prova de geografia. Quando a gente fala que uma escala está de 1 para 50, significa que para cada centímetro medido no mapa, corresponde a 50 centímetros na realidade, correto? Ou se a gente estiver falando de uma réplica, de uma miniatura, se houver uma escala, significa que para cada centímetro da escala, tu tem uma correspondência lá na realidade. No nosso exemplo, para cada centímetro na escala, corresponde a 50 centímetros na realidade, correto? Grandezas proporcionais, a prova do Enem gosta muito disso daí. Então lembra lá, grandezas diretamente proporcionais são aquelas cuja divisão resulta numa constante. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas cuja multiplicação resulta numa constante,
correto? Então, atenção nas questões de geometria plana, né? Botei um exemplozinho aqui, as dimensões de um retângulo são diretamente proporcionais aos números 3 e 7. Então, tu vai pegar a base desse retângulo, vai dividir por 3 e vai dar uma constante, e quando tu fizer o quociente entre a altura e o 7, tu tem que chegar na mesma constante, beleza? Então, grandezas diretamente proporcionais. Também podemos trabalhar com regras de 3 aí, tá bom? E uma das aplicações da regra de 3 são as porcentagens. Mas, para tu ganhar um pouco de tempo, ao invés de tu estar fazendo toda a regra de 3 em si, vai uma dica quente aí para tu agilizar os teus cálculos de porcentagem. Tanto se for de aumento, quanto for de desconto ou de redução, correto? Quando a gente fala de um aumento de tantos por cento, tu vai multiplicar por esse número. Só que da seguinte forma, olha só, quando tu tiver um aumento de 20%, tu vai multiplicar por 1,2. Por que tu multiplica por 1,2, pessoal? Porque quando tu aumenta 20%, tu está adicionando a 100% os 20%. O que é, né, 100%? O que é 20%? Lembra lá que quando eu falo 100%, 100% é 100 sobre 100. Quando eu falo 20%, eu falo 20 sobre 100. Quando eu tenho a transformação dessa fração para um número decimal, o 100% é 1, os 20% são 0,2. E quando eu adiciono 100% a 20%, eu estou adicionando 1 a 0,2, o que resulta em 1,2. Então, tu pode simplesmente estar multiplicando por 1,2. Se o aumento for de 13%, tu multiplica por 1,13. Se for de 45%, tu multiplica por 1,45. Já quando a gente fala de desconto, certo? Eu vou multiplicar pelo seguinte, desconto de 30%. A lógica é a mesma. Se eu estou descontando, eu estou retirando. Estou retirando 0,3 de 1, ou seja, 100% menos 30%, o que resulta em 0,7. Então, se eu tiver que calcular um desconto de 30%, eu vou fazer o produto do valor que eu tenho envolvido lá na minha questão, vezes 0,7. Se o desconto for de 12%, vou multiplicar por 0,88. Se for de 35%, vou multiplicar por 0,65. Por 0,65. Pessoal, não te esquece que se tu tiver, por exemplo, um aumento de 20% e depois um novo aumento de 10%, tu não pode sair multiplicando direto por 1,30, tá? Por favor, não vai cometer esse erro. Por quê? Porque quando eu tenho aumentos sucessivos, eu não posso somar as porcentagens. Eu tenho que fazer isso em 2 etapas, correto? Vai ter que ter um pouquinho de paciência. Não é difícil, mas tem que ter calma nessa hora para não errar. Ah, professor, eu costumo multiplicar e arredondar, mas se tu tiver alternativas muito próximas, isso pode te gerar um problema, vai fazer com que tu perca tempo. Então faz o negócio como tem que fazer, certo? Não perde tempo. Porque lembra, a nossa prova de matemática, a prova de matemática, pessoal, do Enem, além de ser uma prova que exige conhecimento, ela exige também agilidade e resistência, porque é uma prova muito extensa, certo? É uma prova muito extensa, então tem que ter agilidade, ou seja, quando eu falo ser ágil em resolver as questões, eu não estou dizendo para tu te afobar e fazer as coisas de qualquer jeito. Mas também não pode ficar perdendo tempo desnecessariamente, correto? Da porcentagem, a gente vai para a nossa querida geometria plana, pessoal. A geometria plana, a gente vai repassar aqui o que é mais importante, correto? Então, o que tu precisa lembrar aí da geometria plana, pessoal? Tem que lembrar das áreas, das principais figuras. Eu separei algumas delas, as que mais aparecem aqui. Então, nós temos, de saída aqui, 3 carinhas bem importantes, que são eles, o retângulo,
o trapézio e o losango, correto? Lembra lá, a área do retângulo a gente tira fazendo base vezes a altura. Quando a gente fala do trapézio, a gente tem que fazer uma média aritmética das bases, base maior mais base menor, dividido por 2, vezes a altura, correto? Óbvio que essa divisão ela pode ser feita depois, tá? E quando a gente fala do losango, tá? O losango é a área obtida pelo produto das diagonais dividido por 2, porque eu posso relacionar isso com um triângulo, corretinho? Daqui para o triângulo equilátero, pessoal, o que tu tem que lembrar do nosso amigo triângulo equilátero? Tem que lembrar que perímetro é dado por 3 vezes o lado. A gente tem um elemento muito importante que é a altura é L raiz de 3 sobre 2, e a área, pessoal, a área de triângulo equilátero, tu obtém fazendo lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Também não dá para esquecer do nosso amigo quadrado. Quadrado é um cara super importante, aí volta e meia está aparecendo na prova de matemática do Enem. O que tu precisa lembrar deste cara aí? Perímetro, 4 vezes o lado. Tem a diagonal, um elemento super importante. Lembra lá que diagonal, a galera normalmente guarda a diagonal com um conceito errado, tá? Ah, a reta que liga dois pontos opostos. Não é isso, tá, pessoal? Diagonal é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos de um polígono, certo? Então, no quadrado, aqui, os vértices, sim, eles estão opostos, né? Mas, lembra, ó, eles são vértices não consecutivos, porque os vértices consecutivos formam o lado. Então, diagonal, lembra lá, lado raiz de 2. E tem que saber, obviamente, a área de um quadrado, que é o cara que gerou, né, o conceito de área aí, metro quadrado, centímetro quadrado, tá bom? Daqui, quero falar do círculo, da circunferência e do setor circular, também da fatia da pizza, correto? Então, nós temos lá o círculo e temos o setor circular, que é uma parte da circunferência do círculo. O que eu preciso lembrar do círculo? Que a área é dada por πr ao quadrado e que o comprimento ou perímetro de uma circunferência de um círculo é dado por 2πr. Já quando a gente fala do setor circular, a gente tem que a área dada por πr ao quadrado vezes θ dividido por 360 graus. O que vem a ser esse θ? É o ângulo central do setor circular, correto? Esse ângulo central também pode ser cobrado. Se tu for cobrado disso, ele provavelmente vai dar o comprimento do arco e tu vai ter que fazer a divisão do comprimento do arco pelo raio. Isso te dá o ângulo. Ou pode acontecer também dele te dar o ângulo central, ele te dá o raio da circunferência e te pedir o comprimento do arco. Não é incomum isso, tá bom? Daqui nós vamos para a geometria espacial. E aqui na geometria espacial a gente tem que dar uma repassada em alguns itens importantes. Lembra lá, prismas, os sólidos geométricos, tá? Quais são os 3 que tu tem que estar lembrando aí? O prisma quadrangular regular, o prisma triangular regular e o prisma hexagonal regular. O que eu quero que tu lembre desses 3 carinhas aqui? Volume. Volume é dado por área da base vezes a altura, ou seja, é o produto das 3 dimensões destes sólidos. Equivalentes a eles, pessoal, nós temos as pirâmides, correto? Nós temos a pirâmide quadrangular regular, a triangular regular e a hexagonal regular, tá? Os volumes dessas moças aqui, eles são dados por área da base vezes a altura sobre 3. Por quê? Porque o volume de uma pirâmide ela é equivalente ao sólido, ao prisma de mesma base, correto? Belezinha? Daqui para os campeões das provas, pessoal. Quais são os sólidos que a galera que prepara a prova do Enem mais gosta?
são esses três aqui. Olha só, o paralelepípedo, o cubo e o cilindro. Por que eles são os preferidos, pessoal? Porque eles são facilmente relacionados a embalagens, a reservatórios, né? Então, por isso que eles aparecem mais, pela facilidade de relacionar eles a esses elementos do nosso dia a dia. Então, do paralelepípedo, o que tu vai precisar lembrar? Que o volume é o produto das três dimensões. Lembrando que o paralelepípedo ele é formado por 6 retângulos 2 a 2 iguais, correto? Por isso que quando tu for calcular a área total desse cara, tu vai fazer 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Então é aí que tu obtém a área total. Por exemplo, ele pode pedir para ti a área total, lá o quanto vai gastar de papelão para produzir uma caixa de sapatos, correto? Ou 1000 caixas de sapatos. Quando a gente fala do cubo, né, pessoal, a área total é 6 vezes o lado ao quadrado. Por quê? Porque o cubo ele é formado, pessoal, por 6 quadradinhos, correto? O cubo, tá? Costuma estar aparecendo muito aí as questões de caixa d'água, tá bom? De reservatórios. Então, fica atento. O volume de um cubo é lado ao cubo, tá? E a gente tem a diagonal ali, tá? Não custa nada falar tanto da diagonal do cubo quanto da diagonal do paralelepípedo, tá? A diagonal do cubo tu tira fazendo aresta raiz de 3. Já a diagonal do paralelepípedo ao quadrado é igual à soma dos quadrados das três dimensões. Então, diagonal de paralelepípedo, diagonal ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das três dimensões, correto? Parece com Pitágoras, mas não é porque tem um elemento a mais. Já tá aí a diagonal do cubo, tá? Já no cilindro, pessoal, a área lateral é dada por 2 πrg. Lembrando que geratriz e a altura no cilindro é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de cone, eu posso pensar, tá? Posso pensar como nas pirâmides. Se eu precisar calcular a área lateral de um cilindro, eu vou fazer simplesmente πrg. Se eu precisar calcular o volume do cilindro, é a área da base vezes a altura. Se for de um cone, a área da base vezes a altura sobre 3. Correto? E aí, galera, já fica um spoilerzinho para nossa próxima aula, tá? A gente vai começar com a análise combinatória, certo? Então, não percam o próximo vídeo aí que eu já vou estar liberando no decorrer dessa semana. Se essa aula foi útil para ti, eu peço que tu deixe o like, compartilhe ela com os teus colegas. Vamos fazer com que a galera se dê bem nessa prova do Enem aí. Belezinha, galera? Um grande abraço, fiquem bem e até mais!